para que a gente tenha panoramas, né, digamos assim, de alguns problemas que a gente tem no Brasil quando a gente olha para municípios. Tá? Então, a proposta dos textos é exatamente a gente compreender, não apenas entender a município é ente da federação, não. Existem uma série de problemas que os municípios têm. Antes da gente propriamente discorrer sobre esses problemas, etc., eu vou fazer a projeção aqui para vocês do texto constitucional, só para a gente relembrar que a própria Constituição ela autoriza a criação de novos municípios, embora com um pouco mais de complexidade em relação aos estados. Tá? Existem requisitos a mais que a gente não encontra para a criação de estados e que estão aí no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Então tá aí, ó. Praticamente os mesmos fenômenos para a criação de municípios. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Esse dispositivo ele foi alterado exatamente pela emenda número 15 de 96. E foi alterado porque de 88 até 96 não precisava de autorização do Congresso Nacional, não precisava que o Congresso criasse uma lei complementar para dizer qual é o tempo de criação de município. Em linhas gerais, o que é que isso aqui, qual é a repercussão disso na prática? É que para criar município no Brasil, o Congresso Nacional tem que aprovar uma lei complementar e dizer assim, ó, no período de 6 meses é possível a criação de municípios. No período de um ano, de 2022, de 2 de janeiro a 31 de dezembro, vai ser possível a criação de municípios no Brasil. O Congresso tem que dar essa autorização. Até 96, como é que se criava o município? Estudo de viabilidade, consulta à população diretamente interessada, né? E lei estadual, Assembleia Legislativa quem criava o município. Né? Houve, naturalmente, uma proliferação, há dados aí que dão conta de ao menos 1.000, né, 1.500 municípios que foram criados mais ou menos nesse período. Né? Então, a lógica aqui é a seguinte, quanto mais municípios, quanto mais entes da federação, mais gente para dividir o orçamento público. Foi basicamente o que a gente discutiu na aula passada, tratando aqui da criação de estados. Né? O desmembramento de um estado gera uma série de repercussões administrativas, políticas, orçamentárias, financeiras. Né? Então, não é tão simples assim a gente ter a criação de um novo ente da federação. É possível? É, porque isso é princípio básico do federalismo e o Brasil adota, né, esse modelo. Mas para a criação de municípios, a gente tem esses requisitos aí. Eu vou falar sobre isso já já, Maria Beatriz. Só que antes da gente entrar propriamente, né, nessa problemática aqui, nesse problema relacionado à criação de municípios, a gente precisa enfrentar algumas coisas. Né? Como eu falei para vocês na aula passada, município, né, é reconhecido como ente da federação apenas com a Constituição de 88. Já existiam muitos municípios no Brasil. Né? Os números aí dão conta de aproximadamente 4.000 municípios, né, que já existiam antes da Constituição de 88, e a necessidade, né, o clamor, a luta por autonomia política dos municípios, ela já vinha há muito tempo. Município existia, uns eram mais desenvolvidos do que outros, uns até tinham uma parcela de autonomia administrativa, organizacional, mas em linhas gerais não tinha autonomia política e nem tinha autonomia financeira. Né? O orçamento do município, antes da Constituição de 88, dependia do orçamento do Estado. Então, o município não tinha orçamento próprio. Né? Essa ideia da autonomia política, o município não tinha, por exemplo, uma lei orgânica, uma lei ou um parlamento que criasse lei para ser aplicado no âmbito do município. A organização do município, as leis aplicadas no município decorriam de uma atuação legiferante exatamente do parlamento estadual. Então, ainda que a gente tivesse, né, e isso, inclusive, foi uma das grandes razões que chegou
a culminar com o reconhecimento dos municípios enquanto entes da federação. Eles já vinham passando por um processo de evolução, assumindo um certo protagonismo na esfera administrativa, na esfera de prestação de serviço público, mas faltava esse reconhecimento formal e oficial de entes da federação para que eles pudessem ter também a autonomia política e também a autonomia organizacional. Então, em linhas gerais, um dos textos que eu trabalhei, que eu passei para vocês, a autora explica exatamente isso daqui, ó. Ela vai olhando tintim por tintim. A autonomia organizacional, a autonomia política, a autonomia administrativa e financeira que os municípios têm. Câmara Municipal todo ano vai lá aprovar o orçamento do município, né? Um projeto de lei que é apresentado pelo prefeito, uma perspectiva aqui de arrecadação tributária, de repasses, contabilizando ali tudo que eventualmente de dinheiro público vai entrar nos cofres do município. Então, o município hoje trabalha com a sua própria lei orgânica, trabalha com o seu orçamento próprio, exatamente por conta do reconhecimento enquanto ente da federação, né, que a Constituição de 88 promoveu, dentro desse espírito aqui de descentralização política, né? O espírito, em tese, foi esse, embora na prática a gente veja uma realidade distinta, levando em consideração aquele debate de centralização, né, de competências aqui no âmbito da União, né? Mas o município, né, e estou vendo aqui vocês comentando, o município, por ter autonomia política, financeira, administrativa, ele tem um processo, né, muito parecido, Vinícius, com o processo que o Congresso Nacional passa. O Congresso Nacional não tem a LDO, não tem a Lei Orçamentária Anual, não tem um plano plurianual, o município também tem. Ele tem essa autonomia de gerir o seu orçamento, de estabelecer, né, o orçamento do governo municipal que vai ser ali destinado para determinadas áreas, para a educação, né, para a defesa do patrimônio do município, na infraestrutura, na saúde e assim sucessivamente. Então, isso é uma nota característica da Constituição de 88 ao reconhecer o município como ente, né, atribuir ao próprio ente municipal, né, o ente federado município, essas autonomias. Se você for notar, antes de 88, não existia isso na municipalidade, né? Ela dependia do orçamento que o Estado tinha e que repassava. Assim, que me perdoem os autores mais técnicos, né? Mas a gente talvez faça uma analogia para compreender um pouco, digamos, dessa natureza de município antes da Constituição de 88. O município era como se fosse uma secretaria do Estado. Vocês conseguem me entender? Uma secretaria que vai cumprir, vai trabalhar a partir das diretrizes que o governo estadual estabelece. Então, era guardadas as devidas proporções técnicas aqui, era mais ou menos isso, né? Essa é uma forma interessante da gente tentar compreender. Suzy, você levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? É porque o senhor estava falando sobre, em relação a isso, ao município, o que o senhor acabou de falar, né? Não ter aquela autonomia. Mas depois que teve autonomia, a União não deixou de ter um certo, digamos assim, por ela dispor de mais recursos institucionais, de escolher um representante. Entendeu? É isso que eu digo no texto. Sim. Assim, não crítica no sentido da autora, não no sentido de ofensa, mas assim, no sentido literal da palavra. Sim. De influenciar a escolha de um governo nos municípios, por repassar mais recursos, e aí ele escolheu o representante. Aí, de certa forma, ele tem uma inferência da União. Claro. Olha, assim, já eu te passo a palavra, Caio. Tem um ramo, né? Digamos, um sub-ramo que estuda esses aspectos aqui do federalismo, que é o chamado federalismo fiscal, que não vai ficar discutindo aqui prerrogativas do parlamentar municipal, não vai ficar discutindo aqui poder executivo municipal. Essa parte dos estudos aqui do federalismo, o federalismo fiscal, vai estudar o aspecto tributário, o aspecto orçamentário, o aspecto financeiro aí dos entes que integram a federação.
esse pessoal que está o tempo todo discutindo orçamento, está o tempo todo discutindo dinheiro público, traz informações extremamente importantes para a gente entender um pouco dessa dinâmica que a gente tem no Brasil, né, dessas relações dos agentes públicos municipais. Porque, notem, a arrecadação tributária, o dinheiro público, né, o dinheiro, pelo menos, que entra nos cofres públicos, cerca de 70% a 75% dessa arrecadação fica com a União. O restante é dividido para estados e para municípios. O que é que acontece aqui? E já já eu entro nesse outro ponto aqui que está negritado e sublinhado, né? A Constituição, ela reconhece os municípios como entes da federação e, nas palavras de José Afonso da Silva, né, ela não oferece os mecanismos necessários para que essa autonomia seja exercida plenamente. A gente sabe, a maior parte dos municípios existentes hoje no Brasil, né, que são aí aproximadamente 5.600, eu estava lendo os dados do IBGE, o IBGE diz que são 5.570, especificamente hoje no Brasil, né? Então, quase 5.600 municípios. Veja, tá cortando só para a Suzy ou para vocês também? Pode ser tua internet, Suzy. Também tá tranquilo aqui, professor. Né? Pode ser tua internet, Suzy. Então, vejam, a maior parte dos municípios, eles dependem de repasse dos estados e também da União, principalmente, né? Tanto os chamados repasses obrigatórios, quanto os chamados repasses aqui voluntários. Se bem que repasses obrigatórios, a natureza jurídica é de uma verba propriamente do município. Mas, por exemplo, você compra você adquire a propriedade de um veículo automotor, você vai pagar o IPVA. O IPVA é um tributo do Estado. Só que se você abrir ali pelo artigo 156 da Constituição, que trata de tributos municipais, se você voltar um pouquinho, olhar o artigo 155, 144, que trata ali sobre tributos estaduais, você vai ver que a Constituição diz assim, que o Estado, ele deve repassar para o município, onde o veículo está registrado, 50% do valor pago a título de IPVA. Então, se eu compro um veículo e registro ele em Olinda, né, meu domicílio aqui e tal, emplacamento, essas coisas, 50% do valor que eu pago de IPVA vai para o município, onde ele está registrado. Então, notem aqui que há, naturalmente, repasses que são obrigatórios, mas há, na maior parte deles, repasses que são feitos de modo voluntário. E aí depende de quê? De articulação política, depende de reivindicação. A gente vive o tempo todo falando dessa necessidade de uma maior autonomia de estados e de municípios, né? Nesse contexto de pandemia, esse discurso ganhou, né, novos contornos, ganhou um pouco mais de força. Só que o atual arranjo político que a gente tem não vai abrir mão de ter essa moeda de troca. Veja, é muito comum, e vocês já viram isso nos noticiários, né? Se constrói um hospital no município, se constrói uma creche, uma escola, se faz uma grande obra de infraestrutura. Aí aparece alguém, um deputado, né? Agradeço, né? Quero parabenizar a população, não sei de onde, porque aquela obra lá foi construída fruto de uma emenda parlamentar minha que eu destinei para aquele lugar. Então, o que é que vai acontecer do ponto de vista prático? O município ele fica ali, né, subserviente, ele fica submisso ao Estado e ao município, e o agente público municipal, né, o vereador, o prefeito, ou o deputado estadual que tem uma base muito forte lá naquele determinado município, tem que estar indo atrás de recurso o tempo todo. Então, me parece que quem está lá em cima, agentes públicos, né, ou a própria União, ou quem detém esse poder a nível de Congresso Nacional, a nível de Poder Executivo Federal, nunca vai abrir mão desse poder, dessa capacidade que tem de deixar o município eventualmente submisso e vinculado àquilo que vai ser repassado de modo voluntário, porque senão não vai ter a moeda de troca, né? Não vai ter o apoio. E a gente sabe que esse tipo de situação ela ocorre e, inclusive, né, há uma crítica muito forte na doutrina, já antiga, mas como se trata de um dos maiores autores que a gente tem, José Afonso da Silva, ele diz, olha, formalmente a Constituição reconheceu o município como ente da federação, mas materialmente falta muita coisa para que os municípios exerçam plenamente as suas autonomias. Eu, inclusive, vou trazer alguns indicativos aqui, já estão listados aí na tela, mas eu queria passar a palavra para você, Caio, que levantou a mão aí, fique à vontade. É um pedido rapidinho por enquanto, só, professor. Para o senhor voltar só no último slide, porque eu estou sem PC, eu estou enfrentando tudo para depois já passar. É o artigo 18, parágrafo 4º aqui. Artigo 18 aí, que eu
que eu circulei, tá? Então tá aí, artigo 18. Então vejam aqui, diante desse cenário, né, de se considerar município como um ente que tem muitas e muitas dificuldades de se manter, né, de ter pelo menos uma arrecadação mínima ali para pagar os custos de serviços públicos básicos, pagamento de pessoal e etc., a doutrina lista, né, para além desses argumentos financeiros e orçamentários aqui, existem outros indicativos de como a Constituição, por um lado, reconheceu, né, os municípios aqui enquanto entes da federação, mas, por outro lado, no que diz respeito ao próprio arranjo institucional, deu uma desvalorizada, né? Vamos lá, vamos tentar puxar por alguns exemplos aqui. Olha só, o município não tem uma casa direta de representação no Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso que a gente tem, ele é bicameral, não é? Então a gente tem aqui Câmara dos Deputados e Senado Federal, e eu vou discutir isso de modo bem aprofundado mais para frente, quando a gente entrar em poder legislativo. Mas, em tese, a Câmara dos Deputados representa o povo, né? E o Senado Federal, em tese também, somente em tese, depois vocês vão entender por quê, né? O Senado Federal, em tese, representa os estados da federação. Você não tem diretamente uma representação dos municípios. Então, é lógico, né? Essa dinâmica de um congresso bicameral dentro de uma federação vem muito em razão da influência do próprio processo de formação da Federação Americana. Acho que eu já devo ter falado isso aqui em algum momento. A Federação Americana, durante ali os congressos da Filadélfia, né, no processo de confecção da Constituição, havia uma dúvida muito grande de como seriam escolhidos os parlamentares, aqueles que iriam integrar o Congresso Nacional. Alguns estados defendiam que a eleição ocorresse a partir do princípio, na verdade, que a eleição ocorresse a partir da proporcionalidade da população, ou seja, o estado que tivesse a maior população teria um quantitativo maior de representantes no Congresso Nacional. Por outro lado, né, os estados menores, menos populosos, aquelas colônias menos populosas, defendiam que, na verdade, deveria haver um número fixo de representação. Então, isso aqui, de alguma forma, garantiria uma representação e uma voz ativa daqueles estados que eram menos populosos. Então, naturalmente, houve essa divisão, né? Lá no Congresso da Filadélfia. Os estados mais populosos, eles iriam exatamente defender que a escolha fosse proporcionalmente à população. E os estados menos populosos, que a representação fosse igual. Então, como eles não iriam chegar a um denominador comum, o Congresso Nacional, né, lá nos Estados Unidos, foi criado exatamente a partir dessa lógica bicameral. De um lado, os senadores que são representantes dos estados, e há uma representação igual, e do outro lado, né, a Câmara dos Deputados, que tem essa proporcionalidade a partir da população. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. Então, por exemplo, no mínimo 8 deputados um estado vai ter, e no máximo 70. Mas eu vou falar isso com mais detalhes para vocês lá mais para frente, quando a gente chegar em poder legislativo. Mas a verdade é que, embora tradicionalmente as federações, né, elas sejam União e Estados, aqui no Brasil a gente tem o reconhecimento dos municípios enquanto entes da federação, mas ao mesmo tempo a gente não ofereceu um arranjo institucional que desse essa representatividade direta no Congresso Nacional. Não é? Esse é um ponto aí que a gente pode levantar. Alisson, fica à vontade. Professor, finalmente, para que o município está incluso, então, nessa questão de ramificação das divisões, se município não pode ter uma casa direta de representação no Congresso, se município não pode criar um tribunal de contas próprio para sua fiscalização, se ele não tem competência concorrente prevista, como a gente está vendo aí. Eu estava vendo aqui eu estava vendo a veracidade aqui, para que serve de fato um tribunal de contas, só para trazer à tona aqui na minha mente, que é para ter a fiscalização de contas, etc. e tal. Se o município não tem essa autonomia, se o município não tem como ter uma representatividade, pelo amor de Deus, quem colocou o município como município? Vamos lá, Alisson. Vamos por partes aqui para
para a gente poder refletir um pouquinho acerca disso. Mas o senhor está conseguindo compreender o meu Claro, pensamento? claro. É por isso que essas críticas existem, né? Então para que o município está no lugar dele se o cara não tem autonomia basicamente para nada? Como é que ele vai conseguir andar? Tá, vamos lá. Vamos entender a razão disso daqui, tá? Por enquanto. Obviamente, pessoal, obviamente que o reconhecimento dos municípios enquanto entes da federação foi fruto de um lobby, foi fruto de uma reivindicação, né? Foi fruto de certa forma, da necessidade de ter poder em determinada localidade. Veja, tem municípios com 1.000 habitantes, com 590 habitantes, como são alguns municípios lá no estado de Minas Gerais. Então, a força política local ela se organizou para que fosse reconhecido esse status de ente da federação, para que naquela localidade esse poder político aqui tivesse, né, fosse exercido. Só que isso não ficou, digamos assim, isso não foi algo tão tranquilo de se levar em consideração. Havia, naturalmente, resistência para que isso acontecesse. Só que quem defendia, obviamente, trouxe, né, com maior intensidade, chegou a levar isso para o Congresso Nacional, para o processo constituinte, que transformou os municípios enquanto entes da federação. No entanto, como eu estava falando há pouco, isso não foi algo que houve 100%, que houve consenso. Havia muita gente que não concordava com isso, né? E essa, digamos, essa dissensão aqui, ela leva a reflexo no próprio texto constitucional. Vocês não podem esquecer lá dos estudos que fizeram em Direito Constitucional 1, que o processo de criação da Constituição de 88 foi um processo democrático. Forças antagônicas estavam ali trabalhando no processo de criação da Constituição. Ao mesmo tempo em que a gente tem a previsão de um Estado interventor, né, com garantia de direitos sociais, com necessidade de criação de políticas públicas e etc., a gente tem no artigo 170 da Constituição princípios que tratam sobre a ordem econômica. Livre concorrência, livre iniciativa, ou seja, uma espécie aqui, né, de estatismo e de liberalismo convivendo de modo nem tão harmonioso assim, mas que é reflexo exatamente dos poderes que atuaram no processo de criação da Constituição. Todo mundo, Alisson, de alguma forma, influenciou ou escreveu ao menos um inciso ou um parágrafo da Constituição de 88. Por isso que a gente tem aquilo que José Afonso da Silva chama de elementos socio-ideológicos, né? A gente bate o olho num texto constitucional e a gente consegue classificar, olha, isso aqui é mais conservador, isso aqui é mais progressista, isso aqui é mais à esquerda, isso aqui é mais à direita, isso aqui é mais liberal, isso aqui é mais estatista. A gente consegue fazer essas inserções. Por quê? Porque havia uma pluralidade, né, de correntes e de reivindicações no processo de criação. Então, houve o reconhecimento, mas também quem não concordava com isso conseguiu, de alguma forma, pôr freios, né, a esse processo. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista esses elementos aqui, tá? Que não era todo mundo que concordava com isso. Houve debates, né? Houve tira texto, acrescenta texto, modifica de um lado, modifica de outro, traz tal competência, não traz tal competência. Veja, por exemplo, já que você antecipou aqui a leitura, né? Não pode criar o município seu próprio tribunal de contas, né? O município não pode criar o seu próprio tribunal de contas. Mas o Constituinte fez o quê? Ele disse, olha, a gente vai promulgar a Constituição e os municípios não poderão ter o seu próprio tribunal de contas, tá? Aqueles municípios que têm o seu próprio tribunal vão continuar existindo, a menos que queiram eventualmente extinguir. É o caso, por exemplo, do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo, mas a partir de agora, municípios não poderão ter os seus próprios tribunais de contas. Beleza. Significa que as contas municipais elas não serão fiscalizadas? Claro que serão. Quem vai fiscalizar é o parlamento municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. Qual Tribunal de Contas, Helder? O Tribunal de Natureza Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, ou ainda pode existir a possibilidade do Tribunal de Contas do Estado ou do respectivo Estado-membro criar um tribunal que se chama Tribunal de Contas dos Municípios. Veja, é no plural, tá? Não é no singular. Tribunal de Contas do município. Quando a gente fala Tribunal de Contas do município, a gente está falando de um tribunal que é essencialmente municipal, que faz parte
da estrutura administrativa aqui do município. Agora, quando se cria Tribunal de Contas dos municípios, por exemplo, a Bahia tem, né, o estado de Goiás tem, até 4 anos atrás o estado do Ceará tinha também. Aí você pode ter o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza as contas do governo estadual, e o Tribunal de Contas dos municípios, que é também um tribunal estadual, mas esse fica responsável por fazer a fiscalização ou por auxiliar a fiscalização das contas dos municípios. É para que não haja tudo concentrado nas mãos do próprio Tribunal de Contas do Estado, tá? Então isso é possível acontecer. Isso é outro ponto, tá, Antônio? Eu vou ver que você fez um comentário aqui muito interessante também, e eu vou falar sobre isso, tá? Então, lembrem-se, não era consenso esse processo. Então, ganhamos de um lado, né, para quem defendia o reconhecimento do status de ente da federação, mas do outro lado também houve alguma, né, limitação. Esses 2 comentários que o Antônio está fazendo aqui no chat, leiam aqui e acompanhem. Ele está dizendo, alguns autores como José Afonso da Silva e José Nilo defendem que os municípios não são entes federativos. Eu comecei, inclusive, falando sobre isso, né? Ele tem essa posição já há muito tempo, de que formalmente até é, mas materialmente você não tem, de fato, né, essas características aqui. Não tem poder judiciário municipal. A construção, e eu expliquei isso para vocês há 2 aulas, quando a gente debateu o texto do Raul Machado Horta, né, a Organização Constitucional do Federalismo. Toda a teoria foi construída a partir da relação Estados e União, e não Estados, União e município, né? Então, não existe essa possibilidade, por exemplo, do município propor uma emenda à Constituição. Não existe, 10% dos municípios do Brasil poderão apresentar uma proposta de emenda. Quem pode apresentar é a Assembleia Legislativa. Então, veja que eu trouxe 3 pontos aqui, mas existem vários e vários argumentos que, né, em tese, são levantados e são defendidos para mostrar o quanto materialmente os municípios não têm, né, essa condição própria de ente da federação. Veja, estou falando do ponto de vista material, do ponto de vista de exercer plenamente a sua autonomia, por causa desses problemas, né? Então, olha, o próximo aqui, não tem competência concorrente, né? Aqui, pessoal, a gente precisaria fazer uma interpretação sistemática. Por quê? Porque, embora o artigo 24 diga é competência concorrente, né, da União, dos Estados e do Distrito Federal, tais ou quais matérias, aí tem lá direito tributário, direito penitenciário, financeiro, orçamentário e etc. Quando você vai para o artigo 30, olhar ali inciso 1, inciso 2 desse artigo 30, você vai ver o texto falando lá, né, que o município pode legislar sobre assunto de interesse local e que pode também suplementar no que couber a legislação federal ou a legislação estadual. Então você tem que dar um arrodeio, você tem que dar uma volta, fazer uma interpretação sistemática, né, quem estudou hermenêutica comigo lembra de eu ter falado sobre isso, tem que fazer uma interpretação sistemática para entender que, em tese, o município tem, sim, uma certa competência concorrente. Mas existem, né, e esses argumentos aqui que Antônio está levantando são muito bons, que mostram que, na prática, né, a gente precisa olhar com cuidado a maior parte dos municípios. Óbvio que não são todos, né? Existem municípios que são ricos e que vivem e que pagam as suas contas, que não são tão dependentes assim de repasses, né, da União e dos estados. Mas esse é o fenômeno, né, para a gente observar. Alexandre, você levantou a mão aí, quer falar alguma coisa? Não, professor, é justamente isso. Eu estava em dúvida sobre os TC dos municípios. Era nessa questão de singularidade e pluralidade, não é isso? Porque eles não podem criar, mas não questão plural. Joia. Vejam, isso, inclusive, gerou recentemente, né, a propositura de uma PEC, a chamada PEC do Pacto Federativo, né? Foi uma das primeiras propostas ali de reforma, acho que foi no segundo semestre de 2019, né, no primeiro ano aí do governo de Bolsonaro, houve a apresentação dessa PEC, que traz algumas possibilidades, alguns elementos, né? Por exemplo, a possibilidade aqui de fusão ou de incorporação, né, de alguns municípios, e notadamente esses municípios aqui, ó, municípios que tivessem 5 mil habitantes, ou menos de 5 mil habitantes, né,
e que tivesse aqui, ó, receita, né? 10% da receita total, né? A arrecadação própria é menor que 10%, ou seja, a ideia aqui era, você precisa de quanto para pagar suas contas? Né? De 100 milhões, vamos imaginar, 100 milhões por mês para pagar as contas do município, ótimo. Você consegue arrecadar quanto? 10 milhões por mês. Então, esses municípios aqui, né, que não têm a capacidade de sobreviver pela sua própria arrecadação, pelo seu próprio orçamento, deveria, né, dentro dessa proposta aqui de reformulação do Pacto Federativo, deveria ser o quê? Incorporado por outro município que tivesse uma estrutura melhor. Então, aqui, ó, o município incorporador será aquele que tenha um grau de sustentabilidade maior, né, do ponto de vista financeiro, e, obviamente, que os municípios precisariam ali ser circunvizinhos, né, e poderia haver, se essa PEC fosse aprovada, até aí 3 outros municípios. A ideia era juntar os interesses, tentar consolidar ali municípios que sejam mais próximos para tentar, de alguma forma, diminuir, né, esses municípios que não conseguem sobreviver fruto da sua própria arrecadação. Deixa eu ver aqui. Professor, desculpa a pergunta. Noronha tem alguma autonomia local em algumas situações dessas abordadas ou segue Recife ou Pernambuco? Veja, na verdade, Noronha é um território do estado de Pernambuco, né? Então, quem manda em Fernando de Noronha é o estado de Pernambuco, é o governo, né, executivo estadual. O que acontece, né? Embora ele não tenha tecnicamente autonomia política, há alguns serviços que são prestados lá mesmo na ilha, né? Que se configuram alguns órgãos lá que exercem poder de polícia, etc. Então, assim, é uma espécie de descentralização mesmo administrativa. Não é porque a ilha tem autonomia política, mas é porque o governo, né, o governo central, o poder executivo estadual, delega algumas competências, né, para professor. A ilha, entendeu? Fala, doutor. Desculpa, professor, interromper. Inclusive, é o governador, né, que nomeia lá o administrador. Claro, o administrador da ilha, exatamente. Exatamente. Por isso, essa é uma das características principais, Vinícius, da gente falar aqui que a ilha não tem autonomia política, né? Porque ela não escolhe governantes. Né? Quem determina lá o administrador, quem nomeia o administrador é exatamente o governo do estado, né? Antes de 88 era o governo central, né? O governo federal, no caso. Deixa eu ver aqui. Alexandre. O carro do bombeiro passando aqui. Qual a diferença de distrito para município, além da autonomia? Veja, Alexandre, geralmente a gente usa essa expressão distrito para se referir a uma área, digamos assim, mais longínqua do centro de alguma cidade, principalmente em cidades interioranas. Mas não é formalmente um conceito, entendeu? Não é formalmente um conceito. É um modo da gente expressar uma área que seja mais afastada. Por exemplo, tem países que chamam isso de condado, né? Então, assim, é mais uma forma de se referir a áreas, principalmente em cidades interioranas, que estão mais afastadas do centro da cidade. Mas não é tecnicamente um conceito formal para a gente trabalhar, não. Fala, Maria Beatriz. Professor, o senhor pode repetir isso de município incorporador e dar algum exemplo? Não entendi. O senhor pode repetir município incorporador, o que é direitinho, e dar algum exemplo de como funciona na realidade da gente, assim? Lembra do que a gente viu na aula passada sobre criação de estados, que eu expliquei a possibilidade de desmembramento, anexação e desmembramento-formação? Não é o mesmo fenômeno, mas eu vou ilustrar para a gente poder entender. O que é aqui o desmembramento-anexação? É um estado perdendo parte do seu território que vai ser anexado a um outro estado. Não é verdade? A gente não aprendeu isso? Pronto. Guardadas as devidas proporções, o que aconteceria aqui? Imagina que Recife está aqui e tem aqui proximidade com Olinda, Jaboatão e Paulista. Só que Olinda mal das pernas, Jaboatão mal das pernas e Paulista mal das pernas. À luz dessa proposta aqui, que essa PEC apresenta, né, se esses estados, esses municípios aqui, Olinda, Paulista e Jaboatão, tivessem menos de 5 mil habitantes,
e não arrecadasse, e arrecadasse até 10% do que ele necessita para pagar as próprias contas, esses 3 municípios eles desapareceriam e seriam incorporados ao município de Recife. Ou seja, tudo aqui seria Recife. Você conseguiu entender? Então, o município incorporador é aquele que vai continuar sendo município, mas que ele, digamos assim, seria engordado a partir da incorporação desses municípios que deixariam de existir. Então, seria essa aí a ilustração, tá? Na prática, professor, acho que isso não daria muito certo, não. Porque quando eles percebessem que estavam com 10%, só cortar gastos e ficar com 11%. E aí daria... Eu até procurei hoje, viu, Alexandre, mas eu não encontrei, cara. Na época que essa PEC foi apresentada, eu ouvi uma entrevista do prefeito de Boa Vista, naquele podcast Estadão Notícias, isso foi em 2019. Ele foi contactado pelo podcast para ele dar a opinião dele sobre a PEC, né? Aí ele começou a falar lá, assim, coisas da gestão dele que eu achei bastante interessante. Ele disse, olha, eu tenho colegas aqui que ligam para mim toda semana pedindo para eu receber pessoas do hospital, pessoas no meu hospital aqui, né? Porque esse outro município não tem um hospital adequado, porque não tem um transporte lá adequado, e eu tenho. Então eu vivo recebendo ligação de colega, de secretário, de colega assessor, de colega prefeito, para ver se eu abro as portas aqui do meu município. Veja, eu hoje tenho dificuldades, apesar de pagar minhas contas, ele falando, de administrar meu próprio município, esse território que eu tenho hoje. Se eu ampliar isso daqui, eu posso prejudicar e virar uma bola de neve e ninguém mais vai ter acesso a, pelo menos minimamente, direito social à saúde. Porque eu vou ter que dar conta do meu próprio território, aquele que eu já tenho hoje, e outros territórios. E a recíproca também é verdadeira. Você pode ter aquela regiãozinha lá mais afastada, que tenha menos de 5 mil habitantes, que tenha arrecada apenas 10%, mas consegue administrar bem os repasses voluntários que são feitos. Se você incorpora esses municípios, eles desaparecem e são incorporados a um outro município, a população originária lá daquele município pode ser prejudicada também. Por quê? Porque você vai ter mais gente dentro de um espaço territorial para usufruir de determinado serviço. Eu lembro bem na aula passada que Suzy trouxe algumas reflexões aqui sobre o estado do Pará. O pessoal da capital que vota contra o desmembramento, porque muitas vezes é o pessoal que é empresário, que explora economicamente recursos naturais e que esses recursos naturais eventualmente estão lá nessas áreas mais afastadas, que seriam exatamente as áreas correspondentes a Tapajós e a Carajás. Então ninguém vai votar para que haja a perda do território, considerando que a sua atividade econômica está naquela área que vai se tornar um outro ente da federação. Então é óbvio que há esses conflitos políticos também. Preste atenção no que eu vou falar. Toda reorganização interna, que é pressuposto do federalismo, mas toda reorganização interna, ela vai trazer pontos positivos e pontos negativos. Ela pode trazer benefícios para uma parcela significativa da população diretamente interessada naquela reorganização, mas ela pode também trazer algum tipo de prejuízo para uma outra parcela da população. Então a gente, às vezes, eu concordo, eu não concordo. Caso a caso, a gente precisa analisar. Esse caso do Pará mesmo, qual seria a vantagem, né? A gente discutiu isso. O outro caso que está em suspenso por causa da pandemia, mas iria ocorrer uma consulta popular no início de 2020, aquela possibilidade de desmembramento, formação lá no Maranhão, né? A criação potencial do estado do Maranhão do Sul. Qual é o benefício que vai ter para aquela população, né? Que vai estar ali no território que vai ser correspondente a esse novo estado? Quando a gente tem aqui esses estados que têm esse espaço territorial, né, significativo, e muitas vezes a administração está muito voltada para o centro e para a região metropolitana, e esquece muito das áreas mais rurais e interioranas, esse processo de reivindicação, de autonomia, é muito mais intenso. Né? Por quê? Porque, às vezes, aquela população mais afastada ela está exatamente sendo esquecida. Né? E olhando aqui para a realidade, no caso dos municípios especificamente, esse debate ele é muito intenso por conta exatamente da, muitas vezes, incapacidade dos municípios, né? E principalmente nesses aspectos financeiros, orçamentários aqui que a gente está discutindo. Mas, assim, a percepção que eu tenho é sempre essa. Nenhum
rearranjo interno da federação vai trazer 100% de benefício ou 100% de prejuízo. Você tem, obviamente, que a determinada parcela da população vai ser mais beneficiada em detrimento de outras, e vice-versa. Então, é sempre um elemento aí complexo para a gente poder discutir sobre o tema, né? Não é tão simples assim. Teve aquela situação do pré-sal, não foi, professor? Aquela divisão e tal. Veja, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Bens da União, tá? Especificamente aí do parágrafo 1º do artigo 20. Daqui mais ou menos umas 2 aulas, Paulo, a gente vai chegar lá, viu? Não se preocupe, não. A gente vai falar sobre royalties aí do petróleo, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro e etc. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês conseguiram entender o problema dos municípios, né? O quanto essa posição que os municípios ocupam hoje, né, na Federação Brasileira traz esse debate, essa necessidade de compreensão. Vejam, eu faço parte de um instituto, né? E mensalmente aí eu vou para Paraíba ou para o Rio Grande do Norte dar palestra lá para vereadores, para secretário, até para prefeito também. Eu já palestrei, o pessoal que trabalha na municipalidade, e sempre há essa discussão, né? A incapacidade dos municípios do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, né? E que pelo menos assim, a médio, né, a curto, médio prazo, eu acho que não há uma perspectiva em tese de melhora, né? Essa proposta, talvez ela não fosse aprovada nos exatos termos em que o governo apresentou. Mas é óbvio, proposta é proposta, o próprio nome já está dizendo, é uma proposta que vai passar pelo processo legislativo, que vai demandar o aperfeiçoamento, que vai demandar o debate, para que, de alguma forma, haja ali inclusões, né, exclusões, e que se chegue a um denominador comum. Infelizmente, essa PEC não andou, exatamente porque ela foi apresentada no final do segundo semestre, ali no segundo semestre, e a gente está em pandemia desde o início de 2020, né? Qualquer coisa você vê a gravação depois, Alisson, não tem problema não. Então, gira em torno exatamente dessas discussões, tá? Vamos voltar aqui para a gente poder dar uma olhadinha novamente. Olhem só. O texto da Constituição, conforme vocês viram, permite essa reorganização quanto à criação de novos municípios. O texto permite isso. Só que até 96, né? A emenda constitucional 15 alterou algo nesse sentido, mas até 96 a gente tinha o quê? A gente tinha apenas a necessidade, de publicação de um estudo de viabilidade. O que é esse estudo de viabilidade aqui? É como o próprio nome já está dizendo, né? Se esse município for criado, qual é a estrutura administrativa que ele vai precisar ter? Qual vai ser a população? Qual vai ser a perspectiva de arrecadação tributária? A parte financeira do município, como é que vai ficar? Então, você tem que analisar os impactos, né, daquele rearranjo. Notem que o texto no parágrafo 3º, para a criação de estados, ele não exige esse estudo de viabilidade, né? Um estudo de viabilidade estadual. Não há esse estudo aqui, né, expressamente previsto na Constituição. Mas, óbvio que no processo legislativo de criação da lei complementar que vai criar, obviamente, o Estado, vai ser levado em consideração essas perspectivas administrativas, técnicas, qual vai ser a necessidade de estrutura administrativa desse novo Estado, né? Só que aqui no âmbito do município existe essa previsão, né, expressa, diferentemente do Estado, que está muito mais em decorrência de uma interpretação lá da lei do plebiscito de referendo que a gente viu na aula passada, né? Então, vejam, há um estudo de viabilidade, há o plebiscito, né, que convoca ali, né, que consulta a população diretamente interessada, lembrando, né, o conceito de população diretamente interessada, é toda a população que vai sofrer os impactos, né, porque pode haver fusão, incorporação, desmembramento de municípios, então a lógica é rigorosamente a mesma aqui em relação aos Estados-membros. E aí, quem cria o município efetivamente? É exatamente a Assembleia Legislativa do Estado. Então, a Assembleia Legislativa,
ela precisa criar uma lei, né, que não é lei complementar, porque o texto fala aqui, ó, preste muita atenção. O texto apenas diz assim, ó, lei estadual. Como a Constituição não disse expressamente ser lei complementar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminhou exatamente para firmar entendimento de que basta uma lei ordinária estadual para criar um município, né? Lembrando daquilo que a gente já falou. Se a população é consultada e rejeita o desmembramento, a criação, a fusão, a incorporação do município, o que é que vai acontecer? Parou o processo, né? Tem que ser eventualmente consultada novamente a população, mas se a população rejeita, não pode avançar o processo legislativo no âmbito do Estado. Agora, se a população aprova, eventualmente, essa reorganização, a lógica é a mesma para a criação de estados. A Assembleia Legislativa vai levar à frente o processo legislativo e vai criar a lei, né, que não vai ser obrigatória a essa criação do Estado, né? A consulta, sem dúvida, Vinícius, ela é obrigatória. Se você não viu, veja a aula passada que está lá disponível no Classroom, que a gente discute bem essa parte de consulta, e também eu falo sobre a lei de plebiscito aqui e do referendo, que fica mais claro aí. Recomendo, inclusive, que você faça a leitura também, né, porque eu acho que dá uma clareada na ideia. Então, nesse caso aqui, a consulta ela é obrigatória. Se a Assembleia Legislativa aprovar uma lei criando um município, sem a consulta popular, a lei é inconstitucional, ela está fora dos parâmetros constitucionais, ok? E aí, além disso, houve essa situação. Qual situação? Com esse boom, né, de criação de municípios, desde a promulgação da Constituição até 96, né, reitero, né, quanto mais municípios, mais gente para dividir o bolo, né, aproximadamente ali 1.500 municípios foram criados, né, num espaço de tempo, né, contando a década de 80 até mais ou menos o início da década de 2000, né. A gente teve ali um boom, realmente, uma criação de diversos municípios. E aí, o que o Congresso Nacional fez? Ele disse assim, ó, vamos colocar um fim aqui a essa situação. A gente tem que participar desse processo aqui de criação de municípios. A gente tem que autorizar a criação de municípios, né? A gente tem que estabelecer alguma interferência, porque senão é mais entes sendo criados, mais gente para dividir ali a arrecadação tributária. E aí, essa emenda número 15 de 96, ela incluiu esse requisito. Além de tudo isso que eu falei agora, estudo de viabilidade, consulta à população diretamente interessada, e também a lei estadual, é preciso um quarto requisito aqui ser respeitado, que é exatamente a lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, que vai estabelecer o tempo de criação do município. Então vejam, tá? O município não vai ser criado pela lei complementar aprovada e criada pelo Congresso. O Congresso vai apenas dizer qual é o tempo em que o município vai poder ser criado. Ele vai só estabelecer uma espécie de janela. Tá? Nessa janela aqui de 6 meses, vai poder ser criado o município. Nessa janela aqui de 1 ano e etc. Tá certo? Qual é a situação aqui? A situação aqui. Até hoje, a lei complementar não foi criada. Nunca houve essa vontade política, né? Para ser sincero, até que o Congresso avançou ali para ser claro, né? No finalzinho do primeiro mandato de Dilma, início do segundo mandato, o Congresso chegou a aprovar uma lei complementar, estabelecendo ali requisitos para a criação de município, requisitos temporais, né? E aí ela vetou e ficou por isso mesmo, né? Não houve a vontade política de ir à frente. Mas a verdade é que até hoje essa lei não foi criada. Repercussão prática disso. E essa é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Tá? Deixa eu só, inclusive, interromper o compartilhamento aqui, que eu vou lançar essa pergunta e eu quero ouvir vocês. Imaginem o seguinte. Eu estou vendo o Daniel aqui, não tinha visto você no início, não. Seja bem-vindo aí, Dani. Imagine a seguinte situação. A lei complementar do Congresso Nacional ainda não foi criada e, portanto, não existe essa janela para a criação de municípios, tá certo? Mas imaginem que o Estado, mediante a sua Assembleia Legislativa, aprovou uma lei criando um determinado município.
E aí, o que é que vai acontecer com esse município que foi criado através dessa lei? O que é que acontece numa situação como essa? E aí? Como é, professor? Repita aí, por gentileza. Não captei aqui legal, não. Entenderam que para a criação de município é preciso que haja uma janela estabelecida pelo Congresso Nacional. O Congresso tem que criar a lei dizendo, olha, num período de 6 meses, num período de 1 ano, os municípios poderão ser criados. Aí o Estado vai respeitar todos aqueles requisitos, né? Estudo de viabilidade, consulta e a lei estadual. Mas se o Congresso não aprovou essa lei, ou seja, não deu autorização para a criação de municípios, e mesmo assim a Assembleia Legislativa criou um município, o que é que vai acontecer com esse município que foi criado? Vai ser inconstitucional, né? Ele não vai ser criado, professor. Não, ele foi criado. Ele foi, mas não é constitucional. Não é constitucional. Certo. Eu também acredito nisso, professor. Por que não seria constitucional? Porque o Congresso. Mas a lei está lá, que é para ter. Não existe a lei, mas o texto fala. Existe a complementação da lei. Mas não existe. Da janela de criação determinada pelo Mas o Congresso não fez a janela. Mas é isso. Mas não existe a lei que diz que deve seguir um protocolo. Beleza. Nesse protocolo, o Congresso Nacional tem que sancionar uma lei, ou fazer uma lei, não sei, fazer uma criação de uma lei. E essa lei que vai regulamentar essa janela que vai dizer em quanto tempo o município vai ser criado. Mas não existe todo o trâmite antes disso para ser seguido. E também não existe o texto que diz que pode ser criado um novo município. Certo. Então não é inconstitucional, pelo menos é a minha visão. Vamos lá. Eu entendi o que o Paulo e o que o Nilberto falaram, o município é inconstitucional porque não há janela, não há lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Deixa eu ver se eu entendi bem a tua interpretação, Alexandre. Então, nesse sentido, a questão é, o texto diz que o Congresso tem que criar a lei complementar. Se o Congresso não criou, a criação de município não pode ficar inviabilizada. É mais ou menos isso que você quis dizer, não é? Se há necessidade de criação de município, inclusive porque houve uma manifestação positiva da população diretamente interessada, esse processo ele não deveria ser inviabilizado por conta de uma eventual inércia, né, do Congresso Nacional. Alguém pensa de modo parecido com o que Nilberto e Paulo falaram? Alguém pensa aqui como Alexandre falou? Eu penso, professor, como o Paulo e Nilberto, inconstitucional porque não há janela que autorize. Isso é um dos pré-requisitos para a criação do município, né? Ter essa janela. Essa janela, ela não vai dizer para o Estado, para a Assembleia Legislativa, quando ela 6 meses, para ela vai dizer que nesses 6 meses o Estado pode aprovar lei criando município, não é isso? Exatamente, Vinícius. Não é isso? Exatamente. Então, se não há essa janela autorizando o tempo que pode ser criado, não há autorização expressa da Câmara, né? Então vai ser constitucional, ilegal. Né? Mas aí, professor. Ô, Alexandre, só um pouquinho, que Caio tinha levantado a mão aqui. Fala, Caio. Mas então, se ele não é regido pela Constituição, ele o quê? Ele pode ser o que quiser, se ele quiser ser uma anarquia, uma doideira dessa, é o quê? Eu vou pegar o gancho de Caio aí e usar a mesma expressão. Está sendo regido pela Constituição, não existem os pré-requisitos. Se não existiu a criação da lei complementar a partir do Congresso, é um ponto. Mas os outros demais correspondem o que a Constituição ela diz. Então, eu acredito que não seja constitucional. Certo, vamos lá. Vamos melhorar aqui a questão da autonomia dos estados, né, professor? Não sei. Certo, mas aí tem um requisito constitucional. Autonomia não significa aloprar, né, Paulo? Mas vamos lá. Vamos melhorar aqui a reflexão. Imagine a seguinte situação hipotética, né? O Supremo entende, é uma situação hipotética, tá? O professor, rapidinho, antes do senhor começar aí no seu raciocínio, diga. Se o senhor sabe, ali eu acho que é Itambé, e tem outro município ali da Paraíba, que é Pedra de Fogo. Pedra de Fogo. Eles têm uma certa
meio que briga ali, porque uns dizem que um pedaço é de Pernambuco, outros é da Paraíba. Isso é normal, isso é normal. Essas áreas E limítrofes geram problema. No meio da rua é a divisa entre Pernambuco e Paraíba. Uma colega hoje de manhã, por exemplo, narrou um problema específico em Olinda. Tá? O pessoal diz que aquela área de Recife, outro diz que é a área de Olinda. Sempre que tem áreas limítrofes assim, dá problema. No Ibura, de vez em quando, tem problema. Jaboatão, Recife, já deu muito problema no Curado. Então, assim, essas áreas limítrofes sempre geram problema. Tá? Então, isso aí é conflito político, certamente. Né? Um querendo jogar para o outro. É você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer, enfim. Sempre tem esse tipo de discussão. Mas vamos lá, vamos melhorar nossa reflexão aqui, que eu sei que sexta-feira, quase 22 horas, todo mundo cansado, mas vamos queimar as pestanas. Imaginem, por hipótese, que o Supremo Tribunal Federal entende que município não pode ser criado a menos que haja autorização dada pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, a menos que haja a criação da janela, tá certo? Imaginem que um estado foi lá e criou um município sem autorização do Congresso Nacional. Aí o município foi lá criado, o município fez eleição, tem Câmara dos Vereadores, tem prefeitura, tem serviço público, já tem até servidor público estável, né, porque passou em concurso público, etc. Recebe os repasses da União, os repasses do Estado, as transferências e etc. Né? E aí o município foi criado e quase uma década depois o Supremo foi julgar a constitucionalidade da lei que criou o município. Aí o Supremo diz assim: eita, eu já tenho entendimento dizendo que o município tem que ser criado a partir da janela que o Congresso estabelece pela lei complementar. E o Congresso não criou essa janela. E o município já tem quase 10 anos. Né? E eu digo que é errado, que o município não poderia ser criado. O que é que o Supremo faz diante de uma situação como essa? Com o município já está há quase 10 anos trabalhando, funcionando. E aí? Eu acho que ele assinou no Congresso. O que é que vocês fariam? Vejam, preste atenção. O professor é quase um uso capião. Vejam, eu não quero saber mais se isso está certo ou se isso está errado. Eu quero saber o que vocês fariam diante de uma situação como essa. Essa é difícil, viu, professor? Mas o senhor fala em que sentido a gente está alocado você é julgador, você é ministro do Supremo. Aí você se depara com a lei que criou um município que já está quase 10 anos funcionando, mas o Congresso não criou a lei. Você está vendo que está errado. O que é que você vai fazer? Se está errado, tem que fazer o quê? Eu jogava a bola para o Congresso. Tem até a questão da PEC, né, que o senhor mostrou agora há pouco, que seria, no caso, aglutinar ele a um município vizinho, né? E você, ministro do Supremo, ia mandar fazer isso, é? Não, é sem condições. Eu notificaria o Estado, né? Notificar o Estado. Você é judiciário, não é legislativo, não. Pois é isso também. Confusão dos poderes. Professor, essa é boa, né? Essa é boa. Eu acho que isso é caso prático. Ele não tá dando exemplo, não. Eu acho que isso é um caso prático. Antônio, eu quero ouvir sua opinião. Diga aí. Antônio Carlos Ferreira. Escreva alguma coisa aí, eu faça uso da palavra se você quiser. Suzy, o que é que você acha? O que é que você faria se você fosse ministra do Supremo e se deparasse com uma situação como essa? Diga aí. Eu manteria o município. Mesmo errado? Hã? Mesmo errado, mesmo sem autorização do Congresso? É um jeitinho brasileiro. Tá certo. Doutor Carlos. Professor, nesse caso, o Supremo não ia acionar o Congresso, não? Para tentar botar a lei complementar em vigor. Olha o problema que Everton está colocando aqui no chat. Para poder esse município ficar constitucional. Ah, tá. Então, o Supremo faria isso como, Paulo? Mandaria? Determinaria? Não. Eita, agora deu um break. Maria Beatriz, diga aí. Professor, eu estava pensando, já que tem mais de 10 anos ou 10 anos, já tem concurso, tem dinheiro, tem autonomia, mesmo sem ter essa lei complementar, tem que manter. Já está em vigor tudo, só falta uma lei. Tipo, mesmo sendo inconstitucional, eu acho que teria que manter, porque tem tudo em funcionamento.
E vai convalidar o erro, é? Porque os prazos precisam ser mantidos, né? As regras precisam ser mantidas, é fogo. Tá. Luciana, quer falar alguma coisa? Tem Ana dinheiro, Vitória. tem concurso, tem tudo. Tem que manter. Mirela, quer falar alguma coisa? Daniel, eu já Eu cumprimentei. concordo com o Bia. Se ele já está em pleno funcionamento, já fez concurso, já fez tudo, você faz o quê? Diz, não, galera, não vale mais nada não, porque é inconstitucional. Você vai convalidar o errado. A gente vai legitimar o erro. A gente vai legitimar o erro. Vai dizer assim, ó, podem errar aí que depois a gente legitima. Não, mas esse é um caso à parte. Tem que ser avaliado de uma forma diferente. Olha, tem casos na jurisprudência, certo? Que o indivíduo passa 20 anos no serviço público através de liminar e depois a liminar cai, ele tem que ser exonerado. Ou seja, lapso temporal não é por si só motivo para você convalidar coisas erradas, não. Certo? Quem foi que levantou a mão? Nilberto. Diga aí, Nilberto. Não, professor, antes de eu falar, o senhor já respondeu. É exatamente isso que eu tinha em mente, que caso saísse uma decisão em definitiva, teria que voltar atrás e descriar o que foi criado. Agora, tem uma questão... tem uma questão. Como houve, de certa forma, uma demora e uma omissão do Estado em julgar com a devida pressa esse fato, e se deu tempo para que fosse estruturado toda uma organização administrativa e gestão municipal, eu, particularmente, agora eu fiquei em dúvida se poderia ser mantido ou não. Tá certo. Obrigado, professor. Valeu, Nilberto. Vamos lá. Nesse exato momento, segundo meu relógio, 21 horas e 50 minutos da sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. A pergunta, ou a atividade, ou o questionamento, ou o desafio é: vocês irão pesquisar. Vocês vão colocar no Google, vão pesquisar assim, município putativo. Ou simplesmente município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Tá? Vou colocar aqui no chat. Vocês vão pesquisar sobre município, exatamente, Ana Vitória, município putativo, tá? Vocês vão pesquisar município putativo. E vocês vão dar uma olhada no município de Luiz Eduardo Magalhães. Ok? Vocês vão pesquisar aí o município de Luiz Eduardo Magalhães. Vou colocar aqui também, tá? Só para ajudá-los. Só para ajudá-los. Vocês vão olhar isso aqui, ó. Essa ADI 2240. Oi, Vinícius. Ô, professor, desculpa interromper de novo. Diga lá, doutor. E a gente estava estudando em civil Boa Fé. Já botei lá o município putativo aqui para pesquisar. Aí eu já tô começando a observar, viu? Já tô começando a ficar ligado. Vocês vão ler aí essas duas ações também. Segunda-feira, a gente vai começar a nossa aula debatendo esse tema, município putativo, especificamente o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães. Beleza? Professor. Diga, doutor Alexandre. Dê uma prévia aí. Dá tempo ainda. Vou até parar de gravar. Terminamos o conteúdo por hoje. Depois que eu liberar a gravação, o debate se encerra aqui. Certo, professor.